E nós vamos ver um confronto de gigantes aí, Palmeiras e Flamengo, que estão rivalizando aí competições nos últimos anos, né? Sim. Vamos ver os confrontos? São as principais. Vamos ver como é que do futebol brasileiro. Como é que estão os números desse jogaço e hoje a principal rivalidade competitiva, né? Nos últimos anos, inclusive com farpas entre as diretorias, tal, Palmeiras e Flamengo. É assim quando dois times vão monopolizando os títulos, não só no Brasil, como também no continente. Palmeiras e Flamengo no ano. Olha aí as trajetórias dessa temporada dos dois times. O Palmeiras de Abel Ferreira fez 21 jogos, 3 vitórias, 6 empates, perdeu apenas 2 vezes. Marcou 33 gols e sofreu 14 gols e tem um título já, que é o Campeonato Paulista. O Flamengo do Tite fez 19 jogos, 14 vitórias, 5 empates, não perdeu ainda. Perdeu na estreia do campeonato, né? Perdeu lá quando o time estava do Campeonato Carioca, quando o time estava lá na Flórida. Não, mas não com o Tite, né? Não com o Tite, que tomou um gol lá, né? Foi o único gol que tomou. 36 gols marcados, 4 gols sofridos. O Flamengo campeão carioca. São esses os dois times que se enfrentam para essa grande partida, o jogo no domingo, no Allianz Parque. O retorno ao estádio é um trunfo do Palmeiras. Abel Ferreira tem falado isso, né? Embora seja Arena Barueri na Grande São Paulo, a torcida não vai com a mesma intensidade, mesma frequência, embora o estádio seja administrado também pela empresa da presidente Leila Pereira. Isso não é a casa do Palmeiras. Caras, né? Isso mexe bastante com o torcedor palmeirense. Mexe muito com o torcedor palmeirense. Flamengo e Palmeiras se enfrentam mais uma vez. O jogo será domingo, às 4h, no Allianz Parque, na Casa Palmeirense. Sem lotação máxima, porque devido à realização de shows, parte da arquibancada, parte do setor das cadeiras, ali no lado à esquerda das câmeras de TV, lado norte, né, do estádio, onde ficam até as organizadas por ali, estará interditada, porque não haverá tempo para a desmontagem do palco. Então, ao invés de pouco mais de 42 mil torcedores, serão cerca de 30 mil no máximo acompanhando a partida. O Palmeiras jogou na quarta-feira em Barueri, né, na Arena Barueri, contra o Internacional, perdeu e agora volta a jogar no seu estádio, na grama sintética, que foi recuperada, foi reformada recentemente, contra o Flamengo. É o confronto mais esperado do futebol brasileiro dos últimos anos por conta do êxito das equipes, dos títulos conquistados, e protagonizaram também final de Libertadores, duelaram em edições da Supercopa, com vitórias para os dois lados, na Libertadores a vitória palmeirense. Então é sempre um jogo esperado. É um jogo que a galera quer acompanhar, mesmo quem não torce para um dos dois times, sempre olha com mais atenção os duelos entre o Palmeiras e o Flamengo. Mas você sabe há quanto tempo o Flamengo não perde jogando no Allianz Parque? Olha, é um período bem razoável, um número de jogos que não pode ser descartado, não pode ser desprezado, especialmente diante do poderio que o Palmeiras costuma apresentar quando atua em seus domínios. O Flamengo não perde para o Palmeiras jogando no Allianz Parque há muito tempo. Veja na tela, por favor. São 5 jogos e mais de 6 anos sem perder, isso mesmo. A última vitória do Palmeiras em seus domínios contra o Flamengo foi no dia 12 de novembro de 2017, 2-0. Davidson marcou. Depois disso, tivemos, em 2018, empate 1-1, no dia 13 de junho. Em 2019, vitória do Flamengo por 3-1. O Flamengo já era campeão brasileiro da Libertadores nessa altura, no dia 1º de dezembro. 3-1 para o Flamengo. Em 2020, empate 1-1. Foi no dia 27 de setembro. No dia 12 de setembro de 21, outra vitória do Flamengo por 3-1. O jogo do Michael até, né? Michael brilhou bastante, o técnico era o Renato Portaluppi. Em 21 de agosto de 22, outro empate 1-1. Aquele jogo que o Dorival Júnior colocou um time cheio de reservas, inclusive. E no dia 8 de julho de 2023, o jogo mais recente, também 1-1. Aquele jogo que o pessoal reclamou muito de um pênalti no Everton Ribeiro e tudo mais. Então tivemos 4 empates em 1-1 e 2 vitórias do Flamengo por 3-1. Interessante, o Palmeiras não conseguiu nenhuma vez marcar mais do que um gol sobre o Flamengo em 5 confrontos jogando em seus domínios. É verdade que o Palmeiras venceu o Flamengo na prorrogação em Montevidéu e venceu por 4-3 na Supercopa disputada lá em Brasília, né? Ou seja, fora de casa, nessas 2 ocasiões, o Palmeiras venceu, em campo neutro, digamos assim. Mas no Allianz Parque o Flamengo tem aí uma invencibilidade bem interessante nos duelos
contra o Palmeiras. Vejamos como vai ser esse domingo. O Palmeiras vem de derrota, o Flamengo venceu os seus 2 primeiros jogos, é só o começo do campeonato, mas é sempre um jogo muito esperado e os 2 times também preocupados, têm compromissos no meio de semana pela Copa Libertadores da América, na outra semana começa também Copa do Brasil, ou seja, não tem muito descanso não, a coisa vai realmente correndo muito rapidamente. O Flamengo não utilizou a Arrascaeta na partida contra o São Paulo no meio de semana, então é possível que o uruguaio comece jogando dessa vez, há a dúvida do Cebolinha, que saiu com uma lesão ainda com 12 minutos de partida, e o Tite talvez tenha que fazer um rodízio de jogadores para manter o pessoal em boas condições, ou seja, em condições de competitividade diante da dificuldade dessa pesada temporada. O Tite teve futebol de malvado ontem no seu Maracanã, Mili, que é de vocês, né? É compartilhado, é de sócios. O São Paulo, no primeiro tempo, tem tomado mais gols do que tomou. É verdade que depois do 2-1, o Flamengo... Olha lá o cachorro do Renato, veio acalmar o Renato por causa do segundo tempo, porque o primeiro tempo foi bom. O primeiro tempo foi muito bom. Mesmo sem o Arrascaeta, foi um primeiro tempo malvado de um Flamengo que voltou a ser líder do Campeonato Brasileiro. Marília, o segundo é que foi muito bom. O primeiro não foi muito bom, não. O segundo é que foi excepcional, não, sim, até o Tite tirar o De La Cruz e o Tite tirar os jogadores. Bruno. Isso. E o Flamengo volta a ser líder, Mili, do campeonato desde aquela rodada em que foi campeão em 2020. O Flamengo não estava no topo da tabela. O Tite se prepara, jogou sem seu principal jogador, para chegar em São Paulo e abrir talvez 6 pontos do Abel Ferreira, será? Pois é, existe essa chance, né? Eu vi gente reclamando, o Renato não foi uma dessas pessoas em relação ao Flamengo ontem, assim, a Arrascaeta no banco, mas é óbvio que a gente vai ter que colocar, gente, assim, esse calendário, você precisa ter 15, 20 jogadores, e vai ter que trabalhar com isso mesmo, poupar quando tem que poupar. Se o Tite não poupou a Arrascaeta ontem, vai poupar quando? Agora ele vai ter 3 pedradas pela frente, então estava certinho sim. É que a impressão que dá é que esse Flamengo poderia golear, e o Tite, elegante que é, parece que está resistindo a golear os adversários. Mas está tudo muito encaixadinho nesse time, muito encaixado. O De La Cruz jogando na posição que ele jogou ontem, no primeiro tempo especialmente, né? Sei lá, eu achei que não ia render. Gente, o De La Cruz, ele é o titular da seleção uruguaia. O Arrascaeta era banco do De La Cruz. Então é um timaço, é um time que está se formando, e pode vir coisa muito mais forte por aí, muito mais sólida. Eu vou dar meu pitaco só nessa história aí dos treinadores, porque eu acho o seguinte, acho que é papo para 2 ou 3 programas, por que o Brasil não tem mais treinadores de ponta e vai recorrer à Europa. Se a gente imita agora, taticamente, tecnicamente, nos treinamentos, na entrada em campo, na musiquinha que tem hino agora para todo o campeonato, se a gente imita tudo que os europeus fazem, nada mais coerente do que ir buscar treinador europeu, né, gente? É isso aí, é o que vai acontecer. E em Portugal, porque Portugal é a língua, não adianta a gente trazer o Klopp, vai falar inglês e aí não vai conseguir se comunicar. Então, mas isso é papo para muita coisa. Gostei que o Renato colocou o Diniz como um dos melhores, se não o melhor dessa geração, ele tem razão. Agora, é sempre bom lembrar, assim, que durante muito tempo o Cuca foi uma promessa como treinador. Não ganhava, mas era uma promessa, né? Aí começou a ganhar e hoje é o que a gente conhece. Então, pode acontecer. O Cuca era uma espécie de Diniz sem resultado. Sim, a partir de 2009, quando ele ganha o Campeonato Carioca pelo Flamengo, foi o primeiro título importante do Cuca, foi o Carioca 2009, e acabou sendo parte também do título brasileiro, embora ele tenha sido demitido antes do título. O Andrade é quem tenha comandado a reação que levou o Flamengo ao título brasileiro de 2009. Mas, a partir daí, ele desandou. É o que eu espero que aconteça com o Diniz. O Diniz também não tinha resultado. Aí, de repente, ele vai ganhar uma Libertadores. Acho que a partir de agora ele tem a obrigação de manter o padrão. Renan, o Tite, então o Flamengo no primeiro jogo, aquele jogo estranho lá em Goiânia, com a arbitragem ridícula, aquela coisa bizarra, gramado péssimo e tudo mais, ontem deu uma resposta muito satisfatória e vai chegar em São Paulo com o Arrascaeta, imagino,
grandão para jogar contra o Palmeiras, né? O Flamengo joga bem normalmente com o Palmeiras, mesmo aqui em São Paulo. É um clássico que ficou maior ainda depois de 2017, 16, cheirinho, não cheirinho, o Flamengo melhor, o Palmeiras melhor. Essa é uma rivalidade que tem crescido. Ontem o Palmeiras perdeu para o Internacional, a gente tem o gol também, o gol do Wesley, o gol do Ex, a gente tem o pênalti, não sei se a gente tem o pênalti do Borré, que a bola bateu aqui na vidraça da minha casa, e ele não fez o gol, mas jogou bem o Borré. O Abel, a Mili falou das coisas europeias que a gente traz, e a gente estava falando sobre a escola da CBF. Portugal teve algumas coisas na sua história muito marcantes, né? Teve a escola de Sagres, por exemplo, que era a escola de navegação que fez os portugueses chegarem aqui em alguns outros lugares do planeta. E tem uma escola de futebol muito interessante, que não forma só o mesmo tipo de jogador. Então, o fato de ter muito técnico português também tem a ver com eles levarem, talvez não tão a sério como a gente gostaria, ou mais a sério do que a gente gostaria, como disse o Rui Castro hoje na Folha de São Paulo, uma coluna muito legal que ele publicou, mas que transforma a profissão de treinador de futebol numa coisa muito mais profissional do que intuitiva. E aqui no Brasil a gente tem desse sentimentalismo que alguns técnicos vão conseguir as coisas só porque eles vão conseguir, porque jogaram naquele time, porque tem a cara do time. Domingo a gente tem 2 desses técnicos. Ontem o Tite falou, um técnico brasileiro com cara de europeu, né, e um europeu. O Abel falou que o Tite é melhor que ele, mas eu não tenho certeza se ele acha isso. O que vai dar domingo? A gente está sem seu som, Renan. Tá me ouvindo? Pode falar. Tá me ouvindo? Agora sim. Então, agora sim. Opa, beleza. A história recente de 12 jogos são 6 vitórias do Flamengo e 6 empates. Então o Flamengo leva grande vantagem sobre o Palmeiras. E na minha opinião o time do Flamengo tem mais qualidade, tem mais opções do que o time do Palmeiras hoje, e mostrou, inclusive ontem contra o São Paulo, quando o seu principal jogador foi poupado e nem precisou entrar, tamanha a tranquilidade que foi o jogo para o Flamengo, e que vai agora poder ser usado numa das primeiras finais de fato que o Flamengo terá, porque o Palmeiras sim é um concorrente direto na disputa do título, junto com o Atlético Mineiro, que não começou bem, e junto com o Inter, que ontem ganhou do Palmeiras, com 3 desfalques importantes na minha visão, o Alan Patrick, o Arangues e o Ener Valencia, e mesmo assim fez um jogo muito interessante contra o Palmeiras, né? O Borré ainda não conseguiu fazer o gol, né? O gol dele pelo Inter, mas como você falou, a jogada do gol que tá passando aí pra gente agora é dele, ele que vai ali na lateral esquerda e toma a bola do Piquerez e faz a jogada pro Wesley, né? A lei do ex. E é um jogador que, sem a bola, também é muito importante. Ele se movimenta de uma forma muito inteligente. Então, esse time do Inter possa ser ali na frente, não consigo afirmar ainda, mas possa ser ali na frente um dos concorrentes. E teremos domingo um clássico no Allianz Parque, de fato jogando em casa, como gosta o professor Abel, mas com boa parte do estádio fechado. Então não terá toda aquela pressão que ele gosta de fato, com aproximadamente 40 mil torcedores. Teremos um clássico bem interessante que, dependendo do resultado, pode dar se o Flamengo consegue ganhar 6 pontos de diferença para um time da qualidade do Flamengo, sem esquecer que das peculiaridades do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo vai perder pelo menos metade do time daqui a pouco, aí daqui 2-3 meses. Não, 2 meses, né? Na Copa América, vai perder metade do time. Então, o Flamengo tem mesmo que dar a importância que está dando a esse início de brasileiro para conseguir, quem sabe, ali uma gordurinha ali, porque vai perder jogadores importantes. E eu queria falar de um jogador do Flamengo, que o ano passado, eu ouvi até que ele seria descartado, seria opção como moeda de troca, e que está muito bem, dando uma estabilidade ali, que é o Varela. É um jogador que se envolveu em briga ano passado, praticamente não jogava, descartado, opção de moeda de troca, e que o Tite conseguiu esse ano
colocar ele e ele ser muito importante naquela função. Aquela linha de 4 sempre bem preservada que o Tite gosta ali, ele tem sido fundamental, tem sido muito importante para essa estabilidade defensiva do Flamengo. Ô Marília, eu queria falar só uma coisinha sobre o jogo do Flamengo ontem, é que ficou mais uma vez muito claro a forma que o Flamengo tem que jogar. No primeiro tempo ele foi até um pouco melhor do que o São Paulo, ele fez um gol num chutaço do Luiz Araújo, né? Que nem ia jogar, estava popado, mas como o Cebolinha levou uma cipoada e saiu com o tendão de Aquiles baleado, o Luiz Araújo entrou, o Bruno Henrique foi para a esquerda, e por incrível que pareça foi exatamente isso que fez o time se acertar muito bem. Mas a maneira de jogar do Flamengo tem que ser a maneira do segundo tempo. O Flamengo ganhava por 1-0, mas voltou para o segundo tempo como se estivesse perdendo de 1-0. Voltou marcando o São Paulo lá em cima, voltou mordendo. Fez o segundo gol e poderia ter feito o terceiro e o quarto. E era absoluto na partida. Até que o professor Adenor resolveu tirar de campo os 2 melhores jogadores, o De La Cruz e o Bruno Henrique. E aí o São Paulo foi para cima, diminuiu, e olha, o Ferreirinha perdeu um gol que se faz 2-2 ali, amigo, por mais que depois o Pulgar tenha tido chance e tudo, acho que a vaca é pro brejo. Então, é assim que o Flamengo tem que jogar. O Flamengo tem que ter coragem de jogar dentro do Allianz, e já jogou assim com o Jorge Jesus, em cima do Palmeiras, marcando a saída do Palmeiras, que aliás se incomoda e muito com isso, como a gente viu claramente no jogo de ontem, em que o Internacional também marcou o Palmeiras em cima e o Palmeiras se atrapalhou. É verdade, o Palmeiras ontem foi o time titular, né? Tinha preservado no final de semana, tinha preservado até um pouquinho na outra semana. Ele reclamou que o Inter estava mais fresco porque não jogou a final do estadual. O Palmeiras não jogou o primeiro jogo da Libertadores. O também estava fresco. O Abel, ele conta as folgas dos outros, mas ele não conta as folgas dele. Pode falar, Renan. O segundo gol do Flamengo exemplifica muito bem o que o Renato está falando. Quem tomou a bola numa pressão no campo de ataque, o Pedro tomou a bola do Igor Vinícius, se eu não me engano, daí fez uma bela jogada, deu um corte, e fez a finalização, Rafael defendeu e no rebote o De La Cruz fez o gol. Então é muito disso que o Renato está falando. Quando o Flamengo, no segundo tempo, desde o começo, essa pressão pós-perda, né, o pessoal gosta de falar esse termo, essa pressão pós-perda, o Flamengo fez muito bem e foi aí que saiu o gol, como o do Inter contra o Palmeiras também. O Palmeiras se incomoda muito quando é pressionado. Não tem lá tanta qualidade técnica na saída de jogo, aí fica mais no chutão, isso incomoda muito o time do Palmeiras.